Essa é a história de um jornal que marcou sua época, mudou os rumos da imprensa mineira e incomodou a ponto de ser brutalmente fechado pela polícia. Um jornal que usava o humor como arma, que caiu no desgosto dos poderosos e na graça do povo. Um jornal à frente do seu tempo e que 60 anos depois do seu fechamento continua atual. Um jornal cuja história merece ser contada para as novas gerações. Eu sou a Letícia Oliveira. Eu sou a Amanda Pena. E esse é o podcast Binômio Sombra e Água Fresca. Episódio 1. Como nasce um jornal. Se você mora ou já morou em Belo Horizonte, deve saber que a cidade é uma metrópole com alma interiorana. Mesmo com quase 3 milhões de moradores, parece que todo mundo está meio interligado. A capital mantém um clima pacato, que resiste em cada bar de esquina ou cafezinho passado na hora. A Serra do Curral, que cerca parte do horizonte da cidade, parece guardar um povo ainda hoje preso às suas manias e conservadorismos. Agora imagine o que era isso 72 anos atrás. Não precisa imaginar, a gente te conta. Em 1952, a capital mineira tinha cerca de 400 mil habitantes. O ponto de encontro de uma boa parte dos moradores era o centro, principalmente a Avenida Afonso Pena, que na época era bem badalada. Os bondes subiam e desciam a Rua da Bahia. A cidade acordava cedo, as pessoas se cruzavam nas ruas e se tratavam pelos nomes. Na época, a cidade, em função dos bondes, tinha até um bordão muito conhecido. A minha vida é essa, subir Bahia e descer Floresta. Quem seguirá sendo a Florida, onde o bem se esquece. Ao entardecer, rapazes e moças se paqueravam ao lado da Igreja São José, na Praça 7 ou em frente ao edifício Acaiaca. Nós conversamos com Hamilton Gangana, que hoje tem 88 anos. Ele é um dos pioneiros do mercado publicitário de Belo Horizonte, conviveu com jornalistas do Binômio e lembra muito bem como era a cidade nessa época. Em 52, Belo Horizonte tinha uns 350 mil habitantes, uma cidade tranquila, arborizada, cheia de passarinho cantando, os bondes rolando. Os bondes eram um veículo popular, né? Não existia muito automóvel, o carro era importado, uma cidade cheirosa ainda, cheia de verde. E a cidade criada na prancheta, a primeira capital brasileira, charmosa e elegante. A década de 1950 estava começando. No futuro, ela ficaria conhecida como os Anos Dourados do Brasil, por suas transformações culturais e econômicas. O presidente era Getúlio Vargas, que voltou ao poder eleito pelo povo. Isso anos após seu conturbado governo do Estado Novo, também conhecido como ditadura Vargas, quando ele permaneceu no poder por 15 anos. Foi em 1950 que o país sediou a Copa do Mundo e a televisão finalmente chegou em terras brasileiras, com a inauguração da TV Tupi. Na música, surgiria nas areias das praias cariocas a Bossa Nova, movimento que mostrou ao mundo um Brasil que buscava a modernidade. Em Belo Horizonte, a mídia local contava com 5 jornais diários, uma revista, 4 emissoras de rádio, com absoluto predomínio da Rádio Inconfidência, e a Rádio City, serviços de alto-falante que funcionavam nos abrigos de bonde. Ângela Carrato, jornalista, professora da UFMG e pesquisadora da imprensa mineira, fala um pouco sobre essa época. A população de Belo Horizonte e, enfim, das principais cidades de Minas Gerais tinha uma carência enorme de informação sobre Minas Gerais, sobre especialmente Belo Horizonte, né, que era a capital, é a capital. Então, o cenário era esse, uma imprensa em termos de poder governista, chapa branca, que estava com a boca caladinha por causa das benesses para, enfim, a direção desses veículos, os próprios jornalistas, né, todinhos aí caladinhos devido a benesses
do governo de Minas para com eles. É importante a gente lembrar que nessa época os jornalistas tinham uma série de privilégios, né? E, inclusive, ganharam terrenos e até todo tipo de auxílio para a construção de imóveis, sua casa própria, né? Esse era o cenário. Até que, parafraseando Belchior, 2 rapazes vindos do interior, sem dinheiro no banco e sem parentes importantes, resolveram criar o Binômio, um jornal que veio para sacudir Minas Gerais. Seus nomes, José Maria Rabelo e Euro Arantes, diretamente de Campos Gerais e Ubá, cidades do interior de Minas. Os dois chegaram em Belo Horizonte para estudar e foram morar na mesma república. Por coincidência, também eram repórteres do mesmo jornal, o Informador Comercial, que anos depois se tornaria o Diário do Comércio. Antes de falar sobre a ideia mirabolante que tiveram, vamos apresentar quem eram essas duas figuras. Infelizmente, o Euro e o José Maria já faleceram, então tudo que você ouvir sobre eles ao longo desse podcast foi contado por seus amigos e parentes com quem conversamos ao longo do último ano. E nós também usamos alguns trechos de entrevistas antigas. Também é importante citar que grande parte da nossa pesquisa histórica foi feita a partir do livro O Jornal que Virou Minas de Cabeça para Baixo, lançado por José Maria Rabelo em 1997. O depoimento que vamos comentar agora, por exemplo, veio do livro. É um texto do Washington Albino, figura muito importante no jornalismo mineiro e na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Quando Euro Arantes chegou em BH, o Washington Albino, que era amigo de longa data do pai dele, Inácio Arantes, ficou responsável por ajudar o rapaz a se estabelecer por aqui. O título do texto publicado no livro é Euro, o intimorato idealista. Se você estivesse perguntando o que significa intimorato, é destemido, valente. Enfim, o que o Albino nos conta é que o Euro vinha de uma geração que viveu a ditadura de Vargas, o famoso Estado Novo, que nós já comentamos. Ele diz que após vivenciarem o Estado Novo, aqueles jovens sabiam que a liberdade para defender seus ideais era muito cara, mas nem todos estavam dispostos a lutar por ela. Quando o assunto era cobrar e criticar as autoridades, existiam aqueles que já estavam calejados e preferiam se acomodar, e outros que até faziam uma oposição, porém mais de discurso do que de ação. O Euro Arantes claramente não se encaixava no time dos que ficavam de braços cruzados e muito menos no time de quem ficava calado. Na sua cidade natal, Ubá, ele tinha editado por um tempo o jornal semanário, O Escorpião, que tinha uma pegada de crítica e humor. Em tudo que lemos e ouvimos acerca dele, Euro é descrito como um cara cordial e compreensivo, que por trás da cara séria escondia um humor genial. Quando o assunto era defender seus ideais, ele não temia ameaças, e nem mesmo as agressões físicas das quais passou a ser alvo. Albino diz no texto que esse jornalista estreante encontrou no seu caminho um outro jovem, segundo suas palavras, acalentador das mesmas ideias e senhor das mesmas virtudes, José Maria Rabelo. Talvez esse seja o nome que você mais vai ouvir por aqui. Se o Binômio fosse um filme, Rabelo com certeza seria protagonista. Desde criança, o menino de Campos Gerais, no interior de Minas, já mostrava ter muita personalidade. Quem conta essa história é o Fernando Rabelo, que é um dos 7 filhos do Zé Maria e cuidou do jornalista até a morte dele, em 2021. Zé Maria Rabelo é um desbravador desde a sua infância. Ele, quando pequenininho, ele já tinha um desejo, um amor pela política enorme. E minha avó contava que ele, pequenininho, com 8, 10 anos, a brincadeira dele era escrever nas paredes da casa. Então, ele pegava e rabiscava uma parede que eles deixavam, tinha uma parede que ele podia rabiscar. Ele colocava sempre assim, vote em José Maria Rabelo para governador. Você imagina, né? Essa era a brincadeira dele. Ele sempre foi um idealista, desde muito pequeno. Aos 17 anos, ele se mudou para Belo Horizonte. Ele morava na cidade natal dele, chamada Campos Gerais, no sul de Minas. E ele, com 17 anos, foi para Belo Horizonte. Agora que você conhece um pouco do Euro e do José Maria,
Vamos voltar ao ponto da história em que eles se conhecem. O Euro, com 24 anos, e o Zé Maria, com 23, foram morar em uma república de estudantes no bairro Santa Efigênia, zona leste de Belo Horizonte. Mais precisamente, a casa ficava na Rua Maranhão, 1123. Essa seria a primeira sede do binômio. Uma curiosidade é que na casa vizinha, bem ao lado, morava a filha do famoso escritor francês Georges Bernanos, que o José Maria cita no livro, como a charmosa e discreta Chantal. Perto da casa ficava a padaria e o salão de bilhar Alterosa. Os dois amigos, que adoravam uma boemia, gostavam de frequentar esse e outros bares da região. José Maria contava que o binômio surgiu ali, das conversas sonhadoras em meio a baforadas de cigarro Marusca e goles de cerveja Teutônia, que era uma das primeiras marcas da cervejaria Brahma. Segundo ele, o jornal nasceu na democracia de um botequim, na malandragem de uma mesa de sinuca. Em seu livro, o jornalista diz que ele e o Euro respiravam jornalismo 24 horas por dia e tiveram a ideia de fazer um jornal humorístico, irreverente, que chocasse o conservadorismo da sociedade mineira. O Euro era bem sucinto para descrever de onde veio esse desejo. Ele dizia: queríamos somente dizer o que não nos permitiam em outros jornais. Em 2014, José Maria deu uma entrevista para o canal Breve História, em que conta um pouco desse surgimento. Nós éramos dois jornalistas, assim, diríamos assim, até certo ponto irresponsáveis. Eu e Euro Arantes, que já faleceu. Eu com 22 anos, ele 23, lançamos o jornal. Com uma brincadeira de estudantes, como ele mesmo definia. Mas a recepção da sociedade mineira, na época, foi tão grande que nós fomos envolvidos naquele clima do êxito. Sabe? Nós tiramos 2.000 exemplares, você diz que isso é muito pouco, mas a população de Belo Horizonte naquela época, em 1952, era de mais ou menos 300 mil habitantes, 360 mil. E imediatamente esses 2.000 eram meninos que vendiam na rua, tudo era em torno da Praça 7, então em poucos instantes esses 2.000 tinham se esgotado. Aí nós tiramos mais 2.000, se esgotaram. Tiramos mais 2.000, se esgotaram. Aí nós ficamos nas nuvens, né? Assim surgiu o Binômio, um jornal que não tinha redação, nem empregados, apenas a coragem de seus dois fundadores e uma máquina de escrever Olivetti. Você deve estar se perguntando por que colocar o nome de um jornal de binômio. E é aí que entra um personagem muito importante, não apenas na história de Minas Gerais, mas na do Brasil: Juscelino Kubitschek. É que antes de ser presidente da República, criar Brasília, propor os 50 anos em 5 e o plano de metas, JK começou sua carreira política em terras mineiras. Primeiro, Juscelino foi prefeito de Belo Horizonte, inaugurou tudo que se vê em volta da Lagoa da Pampulha e começou aqui sua dupla de sucesso com Oscar Niemeyer. Depois, virou governador de Minas Gerais, cargo que ocupava no ano em que o jornal Binômio foi criado. E é do Palácio da Liberdade, sede do poder, que surgiram a maioria das pautas nessa primeira fase. O programa de governo lançado por Juscelino era baseado no que ele chamava de binômio, energia e transporte. Na boca do povo, ficou conhecido apenas como binômio, graças a um investimento altíssimo em propaganda que espalhou a ideia por todo o estado. O assunto era comentado nas rádios, nos jornais, em todo lugar. Como lembra Serafim Jardim, amigo pessoal de Juscelino Kubitschek. Ele era o braço direito de JK e há anos se dedica a manter sua memória viva. Eu me lembro que quando ele terminava o 4º aniversário do governo dele, tem um trecho de um discurso dele onde ele dizia: vadeando o rio, transpondo montanha, atravessando o Planalto, o binômio Energia e Transporte vai levar ao interior mineiro a mensagem do meu governo. Quando atravessava as portas do Palácio da Liberdade, prometia a este povo mais estrada e mais energia. E agora, que comemora o 4º aniversário do meu governo, vejo que tudo realizei. Se vos prometi 200 mil cavalos de força, aí estão 255 mil, gerado pelas usinas de Tutinga, Tronqueiras e Piau e pelas duplicações de Gafanhoto e Pajoaquim. Então Euro e José Maria, que já tinham em mente fazer um jornal oposicionista e de humor político, resolveram brincar com a ideia.
Como o jornal recém-criado era de frontal oposição ao governo, ele recebeu o nome de Binômio, Sombra e Água Fresca. O binômio surgiu disso. Foi do programa de governo dele, que se chama Binômio Energia e Transporte. Sim. E nós dissemos, quando nos lançamos, já no primeiro número, que nós estávamos lançando contra o binômio da mentira, Energia e Transportes, o nosso binômio, que era o binômio da verdade, Sombra e Água Fresca, que foi durante muito tempo a epígrafe do jornal. Pronto, o jornal tinha um nome. E o nome, por si só, já daria o que falar. A primeira edição saiu em um domingo, dia 17 de fevereiro de 1952. Em formato tabloide com 4 páginas, foi rodado em uma impressora velha, que tirava pouco mais de 1.000 exemplares por hora. Na capa, o binômio se apresenta como órgão quase independente e aproveita para provocar o resto da imprensa da cidade. A voz que você vai ouvir agora é de Getúlio Nuremberg, jornalista, radialista e professor da PUC Minas. Nós o convidamos para narrar alguns trechos do binômio ao longo do podcast. Temos 99% de independência e 1% de ligações suspeitas. O oposto exatamente do que acontece com nossos ilustres confrades, que têm 1% de independência e 99% de ligações suspeitas. Esse 1% de ligações suspeitas citado é porque o primeiro número do jornal foi financiado pela bancada de deputados da UDN, o partido que fazia oposição ao governo do Juscelino. Quem convenceu o partido a topar esse patrocínio foi um deputado chamado Milton Salles, mas a parceria não durou muito. Na segunda edição, só metade da bancada do partido quis ajudar, e na terceira, o Milton deu sua contribuição sozinho, quase que por honra da firma. A partir daí, o jornal teve que se virar sem apoio, mas mesmo com a falta de recursos, já contava com uma resposta calorosa dos leitores. A frase que se lê na primeira manchete da história do binômio é: também somos da quebradeira. Para entender de onde isso vem, precisamos te apresentar uma figura ilustre, muito conhecida na capital mineira. Alguém que apareceu muito nas páginas do jornal e, consequentemente, será muito falado por aqui. Em termos assim de hostilidade mesmo contra nós, nós temos batido muito, foi o banqueiro Luciano, Antônio Luciano Pereira Filho, que era dono de meia Belo Horizonte, não só porque ele possuía latifúndios aqui dele, ele tinha 30 mil lotes em Belo Horizonte, sabe? Regiões inteiras eram dele. Mas também pela filharada, né? Pela filharada. Ele era conhecido como um conquistador emérito. O emérito para ele está muito bom. É um conquistador desvairado, é melhor. Dizem que ele deixou 2.000 filhos. Antônio Luciano Pereira, o homem citado por José Maria Rabelo, era um empresário tão rico e influente que ganhou a fama de dono de Belo Horizonte. Nos valores de hoje, a fortuna dele seria equivalente a bilhões de reais. Além de ser agiota, ele era dono do Banco Financial, da principal rede de cinemas da cidade, de vários hotéis de luxo, além de inúmeros terrenos e casas. Eram tantos imóveis que, por muito tempo, ele foi o maior latifundiário urbano do Brasil. Por causa desse poder todo, o nome Antônio Luciano era meio intocável. Ninguém falava dele na mídia e até o governo abafava seus casos. O binômio foi o primeiro jornal que teve a coragem de abordar as histórias desse personagem tão controverso e que eram, como se diz, de cair o queixo. Um fato importante sobre o nosso gangster belo-horizontino é que ele tinha uma fama controversa quando o assunto eram relacionamentos amorosos. E ele gostava também de mulher. Ele era um viciado e consta que ele teve mais de 50 filhos. O binômio fez uma charge com ele porque ele não parava de sair notícia a respeito do binômio, a respeito do Luciano. Então teve uma charge famosa assim: Belo Horizonte cresce. As meninas entrando numa porta do hotel financial e saindo na outra porta com o neném no colo. Como você pôde perceber, o número de filhos do banqueiro era quase uma lenda urbana. Na briga pela herança, a justiça reconheceu 30 filhos com 23 mulheres diferentes. Desse total, apenas 3 eram do casamento oficial. Mas voltando à primeira edição do binômio, Antônio Luciano aparece já assim, de cara, porque ele estava metido em outra polêmica. Como contamos, ele era dono de quase todos os cinemas de BH, e por causa de um aumento no preço dos ingressos, os estudantes tinham depredado várias salas de cinema em protesto. O jornal, então, fez a manchete: também somos da quebradeira, além de um texto defendendo o movimento. Um dos parágrafos dessa matéria diz:
Não se compreende um país democrático onde o povo não possa, de vez em quando, sair às ruas e botar os complexos para fora, e só voltar para casa quando estiver tudo quebrado. E lá no topo da página, em destaque, Euri e José Maria deixaram uma frase ácida, brincando com a fama do banqueiro. Apesar de depredados pelo povo, o senhor Antônio Luciano mandou abrir todos os seus cinemas. É um homem que não pode ver nada fechado. A cereja do bolo foi o editorial, que também ficava na capa do jornal. 269 palavras ao leitor. O texto diz que o Binômio é um jornal sincero e honesto, porque qualquer outro jornal diria mentindo. 2 palavras ao leitor. Em um tom humorístico, mas ao mesmo tempo falando sério, os fundadores do jornal deram aos leitores um gosto do que estava por vir. E o principal, apontaram suas diferenças em relação aos outros jornais da cidade. Os editores do Binômio diziam, abre aspas, não aceitamos publicidade do governo do estado, da prefeitura municipal, da companhia telefônica, da companhia Força e Luz, das empresas de cinema de Antônio Luciano ou entidade que tenha por norma controlar a imprensa por intermédio de anúncio. Em resumo, essa foi a primeira edição do Binômio, um jornal cuja matéria-prima eram os principais acontecimentos do governo e as consequências deles. O público-alvo, de acordo com os fundadores José Maria Rabelo e Euro Arantes, eram os leitores dos outros jornais, que, segundo José Maria, estavam cansados daquela lenga-lenga a favor dos poderosos. Não demorou para que a população de BH, que, segundo ele, adorava fofocas envolvendo políticos e gente da alta sociedade, comprasse a ideia. A primeira tiragem foi de 2.000 exemplares, mas por causa da recepção calorosa do público, eles tiveram que fazer mais 2 reimpressões, alcançando a tiragem total de 6.000 exemplares, o que era uma proeza extraordinária para a época. Assim começava uma aventura que duraria 12 anos e que passaria por 3 fases: a humorística, a panfletária e a pré-ditadura. No próximo episódio, vamos contar como o humor e as denúncias políticas marcaram os primeiros anos do jornal. E qual foi a reação da cidade aos seus primeiros passos. Você ouviu o primeiro episódio do podcast Binômio, Sombra e Água Fresca. Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Para ver fotos e outros conteúdos sobre a história do Binômio, siga o nosso perfil no Instagram, @podcastbinômio. A série de podcasts Binômio, Sombra e Água Fresca é o produto final do trabalho de conclusão de curso apresentado ao curso de graduação em jornalismo da PUC Minas. Produção e entrevistas: Amanda Pena, Arthur Albuquerque, Bernardo Teixeira, Letícia Oliveira e Pedro Miguel Linhares. Texto: Amanda Pena. Locução: Letícia Oliveira, Amanda Pena e Getúlio Nuremberg. Orientação e supervisão: Professor Dr. Mosair Bruck. Gravado e editado com o apoio dos monitores do Laboratório de Áudio do Campus Coração Eucarístico, Gabriel Guimarães e Dudes Tuts, coordenados por Clara Costa. Nesse episódio você ouviu Bronzes e Cristais, de Maísa, e Chega de Saudade, de Elisete Cardoso, além de trechos do programa Breve História. A música de abertura é Opinião, na voz de Zequete.